Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos do que a gente poderia chamar de um dicionário de conceitos básicos. Nesse, a gente vai abordar muito rapidamente dois conceitos muito importantes para pensar as cidades: localização e valor de uso. Para a teoria marxista, os valores de uso são as qualidades que alguma coisa tem que faz com que seja possível utilizar ela para um fim específico. No caso das cidades, a gente poderia dar como exemplo a existência de uma rodovia e das infraestruturas de luz, telefonia, gás, esgoto, enfim, várias outras que conferem valor de uso a um lugar específico para um fim determinado, por exemplo, uma indústria. Por que as indústrias estão principalmente perto das rodovias? Porque é nos lugares ao longo das rodovias que há qualidades compatíveis com o uso industrial, ou seja, é nesses lugares que há os valores de uso que interessam para as indústrias. A própria rodovia é uma qualidade desse espaço para a indústria porque permite a chegada das matérias-primas e o transporte das mercadorias para o comércio. Antes já foram as ferrovias que tiveram esse papel no Brasil, hoje são muito mais as rodovias. Eu destaquei isso porque o tempo é uma dimensão importante. Os valores de uso não são eternos, eles se alteram conforme a sociedade e a tecnologia mudam. Vamos pensar aqui. Um lugar que era ótimo para a instalação de uma empresa na década de 1970, se hoje ele não tiver fibra ótica, provavelmente não vai ser mais tão bom quanto ele era na década de 70 para as empresas de hoje em dia, porque a comunicação é feita basicamente pela internet rápida, de alta capacidade. Isso significa que as qualidades dos lugares precisam ser atualizadas o tempo todo, ou eles deixam de ser atraentes para alguns usos. Isso a gente pode chamar de reproduzir os valores de uso. Para dar um outro exemplo, uma vez eu estava numa discussão na Prefeitura de São Paulo e me questionaram por que um projeto público no centro era mais atraente para as pessoas morarem e para as empresas se instalarem do que um outro no extremo leste da cidade. A resposta é simples, porque no centro da cidade os valores de uso são muito mais atraentes. Talvez os valores de uso no extremo leste nem sequer sejam adequados para as empresas. Não adianta muita coisa só oferecer incentivos fiscais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar os valores de uso, atribuir mais qualidades a esse espaço no extremo leste, mas por mais esforço que se faça, vai ser muito difícil produzir valores de uso que sejam competitivos com os do centro, porque os valores de uso do centro já são produzidos e reproduzidos há muitas décadas. E é onde está concentrada a grande parte das empresas, da infraestrutura, dos equipamentos, dos investimentos de capitais públicos e privados. Mudando agora para o conceito de localização, esse termo deveria ter sido usado todas as vezes que eu falei lugar até aqui. Mas, afinal, o que são localizações? Localizações são pontos no espaço dotados de valores de uso. Traduzindo, são lugares que têm qualidades para alguns usos. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que esses pontos não têm dimensão. Isso vai depender de qual escala que a gente está avaliando. A nível mundial, uma localização pode ser um país. Dentro de um país, uma localização pode ser um estado e assim por diante. Quando a gente chega na cidade, uma localização pode ser um distrito, um bairro, pode ser também um lote específico. A gente pode fazer essa análise até dentro da própria casa, quer ver? Quais são as localizações da casa adequadas para cozinhar? A cozinha, né? Qual a localização da casa adequada para lavar as roupas? Geralmente é a área de serviço, mas em alguns casos pode ser até o banheiro também. Essas partes da casa têm, cada uma delas, alguma coisa que dá a elas qualidades necessárias para que a gente realize uma atividade específica. Voltando para a cidade. Se a gente pensar em uma loja que vende café e tem como diferencial o espaço que as pessoas possam ficar lá trabalhando, ela precisa de algumas coisas. A primeira delas é estar em uma localização onde as pessoas possam chegar e, mais do que isso, que tenha algum fluxo de pessoas. Isso já exclui várias outras localizações da cidade que tem pouco fluxo. Outro fator importante é ter internet rápida para suportar o uso de alguns clientes ao mesmo tempo. E por aí vai. Essa loja vai decidir criar suas unidades nas localizações onde ela puder satisfazer todas as suas necessidades. Se a gente pensar nas casas, também é assim. Não seria melhor morar em um lugar com metrô, perto do mercado, cinema, trabalho, escola, do que em um lugar longe de estudo?
Isso muda completamente a nossa vida. Aqui a gente entra em um outro aspecto das localizações. Um dos valores de uso que as localizações têm não é o que de fato elas podem oferecer, mas é perto de quais outras localizações ela está. Então, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, perto da minha casa tem 2 linhas de metrô, um monte de ciclovia, tem avenidas grandes, terminais de ônibus, corredor, e daqui é fácil para ir para qualquer lugar. Para ir até a Avenida Paulista, por exemplo, eu demoro 10 minutos de bicicleta e lá eu posso encontrar muitos teatros, cinemas, hospitais, enfim. No final, na maioria das coisas que eu preciso no dia a dia, está tudo muito perto de mim e eu posso fazer várias coisas em um dia só. Eu posso sair do trabalho às 17 horas, passar no cinema no meio do caminho, comprar o ingresso, ir para casa, fazer algumas coisas lá, tomar banho, jantar, me arrumar, sair para ver o filme e se ele terminar meia-noite, eu sei que meia-noite e 15 eu vou estar na minha cama. Mas infelizmente, são poucas pessoas que podem fazer isso. A nossa cidade é muito desigual. Muitas pessoas saem no mesmo momento que eu, mas vão demorar 1, 2 ou até 3 horas para chegar em casa. Se elas quisessem e pudessem ir ao cinema, teriam que ir direto do trabalho, comer fora de casa e talvez na hora que eu já estaria em casa dormindo, essa pessoa ainda estivesse tentando voltar para casa depois do filme. Ou seja, as localizações definem como a gente vive e as oportunidades que nós temos, e elas são completamente desiguais. Uma localização não precisa ter tudo, mas se ela estiver próxima de outras localizações bem servidas de infraestrutura e equipamentos, já bastaria. O nosso problema é que nós temos muitas localizações que nem a infraestrutura básica tem, e além de tudo, a acessibilidade é muito ruim porque são poucas as linhas de ônibus e não tem metrô perto. Inclusive por isso, a gente costuma dizer que o principal valor de uso de um lugar é a acessibilidade, é a capacidade de deslocamento de um lugar para outro. Eu nem preciso estar de fato perto dos lugares, o importante é conseguir chegar e rápido. Na maioria das vezes, estar perto é a melhor forma de chegar rápido, mas nem sempre. Por que tem pessoas que têm optado por morar fora de São Paulo e trabalhar aqui? Por exemplo, morar em Santos ou em Jundiaí? Porque talvez elas demorem até menos tempo para chegar no trabalho do que se elas morassem em São Paulo. Nesse exemplo aqui do lado, vejam que tem alguns pontos que conseguem estabelecer mais conexões com outros pontos, certo? Na verdade, esse não é um exemplo teórico. Essa é a rede de transportes de média e alta capacidade de São Paulo, os corredores de ônibus, o metrô e o trem. Enfim, para esse vídeo era isso. Se vocês gostaram, deixe o like aqui, se inscrevam no canal, apoiem esse trabalho e até o próximo.